Disse o Senhor, quero a misericórdia e não o sacrifício. O sacrifício chamado de Corbã. O que é o sacrifício? É a atitude de oferecer algo para Deus. A origem da palavra. Todo sacrifício oferecido, a maioria deles era queimado. Quando se queima, a fumaça sobe. Aí se compreendia que a fumaça subindo é a terra se ligando com o céu. O sacrifício que está na terra, ao ser consumido pelas chamas, se transforma na fumaça que sobe. A palavra Corbã, sacrifício, vem disso. Quando nós realizamos na missa o uso do incenso, é a fumaça que sobe, é a mesma coisa. Tá? É o sentido do que está na terra, está se aproximando do céu. Isso é o Corbã. Eles realizavam 3 tipos de Corbã, de sacrifício. Dos animais, que eles matavam os animais, aspergiam o altar com o sangue deles e queimavam sua carne. O outro, quando eles matavam o animal, isso acontecia no Pechá, que era a cerimônia da Páscoa deles, eles matavam um cordeiro e aí não queimavam, eles comiam juntos. Era a partilha do animal. E o terceiro, que era de vegetais. Com Caim e Abel é descrito o sacrifício vegetal. E no princípio de Israel, a grande maioria do Corbã, dos sacrifícios, era assim. Templo de Jerusalém. Nos dias de maior festa, eles tinham 5 por ano, os dias mais movimentados do templo. 7.000 sacerdotes realizando Corbã no templo. Olha a grandiosidade disso. 7.000 altares, 7.000 sacerdotes matando aqueles animais e fazendo isso. Imagina o banho de sangue que era aquilo. Jesus fala, eu não quero Corbã. A maioria desses atos de Corbã, eles eram expiatórios. O que era um expiatório? A pessoa cometia um grave pecado ou acumulava uma série deles e queria se reconciliar com Deus, queria o perdão de Deus. Então ia até o templo, pedia para que aquele animal fosse morto, que o seu sangue fosse aspergido na pessoa que cometeu o erro, para que ela fosse purificada. A pessoa que sofreu a consequência do erro dela, ficava por isso mesmo. O importante era reconciliar com Deus. Eu fiz mal para uma determinada pessoa. Eu vou até o templo, faço o meu Corbã, sou aspergida com o sangue de um animalzinho que não tem nada a ver com isso, e é ele que paga o pato. Pato também é animal, né? Ele paga por algo que não é dele, e a pessoa está tudo certinho com Deus. E quem foi prejudicado por culpa dela, fica lá. Jesus fala, não é isso que eu quero. Depois eles entenderam por quê. No altar da cruz, o próprio Deus se tornou sacrifício.
Ele se fez sacrifício, corbã. Ele que morre crucificado. Para quê? Para perdoar os nossos pecados. Aí não é o animalzinho que tem que pagar pela nossa conta. Jesus pagou. O próprio Deus pagou. É o primeiro momento na história da humanidade onde a divindade se torna sacrifício de sua própria criação. Não é a criação que oferece o sacrifício. É o próprio Deus que se torna sacrifício. É o que fazemos até hoje. Tem um altar? Tem. Nós estamos matando algum animalzinho? Não. Nós estamos fazendo o quê? A memória, a reatualização do sacrifício de Jesus. Aí ele diz, eu não quero corbão, eu quero resete. Resete é a palavra que nós usamos como misericórdia. Observação. Na língua portuguesa, nós não temos nenhuma palavra para traduzir resete. Misericórdia não é a melhor tradução para ela. Nós temos que usar várias palavras, inclusive amor. Somar com várias palavras para tentar dizer o que é resete. E eu não vou cair nesse erro. Ok? Eu apenas vou dizer assim, de uma maneira extremamente simples, aquilo que é extremamente complexo. Parábola do filho pródigo. O filho volta. Ele fala para o pai, eu não mereço mais ser considerado como teu filho. Ele reconhece o grande erro que ele cometeu. Pelo menos me receba como um dos teus servos. E o que o pai diz? Você é meu filho. Você estava perdido, foi encontrado. Você estava morto e agora voltou a viver. Prepara um banquete para ele. Deu roupa nova, anel, deu sandália para ele, que o outro ficou mordido de ciúme. Ali, naquele momento, perdão. Eu te perdoo. Tudo que você fez de errado, a partir de agora, desapareceu. O que é misericórdia? Essa palavra traduzida como misericórdia, recede. Recede é o que esse pai fez para esse filho no outro dia, no outro dia, no outro dia. Não que ele falou, que ele fez. É o que Jesus quer de nós. O sacrifício ele já fez. E agora é a nossa vez. Fazer o quê? Praticar e não falar. Uma pessoa confessa, eu cometi o mal. Eu magoei uma pessoa. Eu prejudiquei ela. Você se reconciliou com ela? Se ela aceitou, não, aí é coisa dela. Você fez isso? Você tentou reparar o mal que você fez? Aquele ensinamento, eu não faço mal para ninguém, mas não faço o bem. As minhas mãos estão puras, limpas, mas estão vazias. Ninguém vai para o céu assim.
E hoje em dia até dizem isso como se fosse uma grande coisa. Só que não é, né? Não, nunca matei, nunca roubei, como se isso fosse. Isso não é nada. Isso é o que cada um tem que fazer, normal é. Não é qualidade, é normal. Só que no mundo que isso é tão raro, parece que é uma grande coisa, só que não é. Não fazer esse tipo de dano é uma coisa que não deve ser feita por ninguém. Não é qualidade de ninguém isso, é dever. Né? Mas dizem, por causa de um mundo tão pobre, tão encarecido, diz que parece, né? Alguém chega para você e fala assim, pode confiar em mim, pode olhar para mim, porque eu fiz isso, isso e isso. Aí você olha e fala assim, você não fez mais que sua obrigação? A sua obrigação não é essa? Eles querem que você bate palma quando eles fazem aquilo que eles têm que fazer. Está errado. Mas no mundo bagunçado desse jeito, né? Até o que é obrigação vira valor. A misericórdia, o excede. É muito mais do que isso. Eles não estavam falando de Jesus? Ele está junto com os pecadores? Ele fala, vocês acham que eu estou aqui para quê? Você acha que eu vim para quê? É para eles mesmo? Jesus deve ter falado outras coisas que eles não escreveram, mas pelo que a gente conhece de Jesus pelo Evangelho, dá para poder pensar que ele deve ter dito isso. E por acaso vocês pensam que vocês são melhores do que aquelas pessoas que estão ali comigo? Não era um pecador falando de outro? Não era uma pessoa errada falando do erro de alguém? Só que ela usa de um artifício. Ela fala, meus erros são menores do que o outro, por isso eu tenho o direito de falar do outro. Não, se você tem erro, você já não tem o direito de falar de ninguém. Para nós, humanos, criamos a diferenciação entre erro maior, erro menor, pecado maior, pecado menor. Agora, se um dia vocês estiverem frente a frente com Deus, com Jesus, pergunta isso para ele. O que ele acha disso? Se tem pecado maior, se tem pecado menor, se tem erro maior, se tem erro menor. Para ele é uma coisa só. Quando a gente olha a imagem de Cristo crucificado, perdoando nossos pecados, quais ferimentos são para os pecados menores e quais ferimentos são para os pecados maiores? Ou será que é tudo igual? Ele morre na cruz por causa de um pecado grande ou por causa de um pecado pequeno? Ou morre por causa do pecado? Por que a gente não está agora no céu? É uma boa pergunta. Porque tem alguma coisinha que nos impede de estar lá? Tem. Claro que tem. Que a gente espera um dia não está devendo. Pelo menos na hora de partir, né? Ir na misericórdia, no amor de Deus. Obrigado, Senhor, por ser assim por nós. Ajude-nos a ter excede da nossa vida. É o que nós vivemos, é o que nós fazemos, e não é aquilo que falamos. Da mesma maneira como ele viu o templo de Jerusalém, tomara que ele não veja o nosso também. Porque nós não somos melhores do que eles. Que consigamos fazer com que ele olhe para nós e diga, é isso que eu quero. É o que nós vivemos, o que nós procuramos viver e o que nós oferecemos para ele. Quando fazemos o bem
para alguém que não vai nos dar retorno disso. Quando nós procuramos agir da maneira mais correta possível, embora ao nosso redor isso não aconteça. E lembra sempre de uma coisa: para esse mundo, nós viemos sozinhos. E quando partirmos, voltaremos sozinhos. E o que isso significa? Que a gente tenta passar, e precisamos fazer isso, para os nossos irmãos, tudo isso. Mas a responsabilidade é de cada um. Você é o seu próprio caminho para o céu. Não é quem está do teu lado, não é quem está à tua frente, nem atrás de você. É você. Você é o seu caminho. No que acredita, no que faz, no que vive, no que procura viver, no que se esforça. Que a gente não pode ser aquele caminho tão perfeitinho como a gente gostaria, mas a gente tenta, e é isso que ele está vendo. O que cada um faz. Essa é a grande justiça de Deus. Ele não vê um grupo, ele vê cada um. E nos conhece como ninguém. Vou pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos abençoe e nos ajude a viver o que nós chamamos de misericórdia. Como aquele que se aproxima de Deus e diz assim: Senhor, eu não quero apenas o teu perdão. Eu quero muito mais do que isso. É o que nós encontramos com Ele. Que a gente sabe que perdoar os nossos pecados, Ele perdoa, até porque já pagou por isso. O sacrifício Ele já fez. Mas a gente quer mais, né? Eu quero o Senhor o tempo inteiro comigo, me ajudando, me dando forças para procurar viver cada vez mais longe disso. Porque eu sou um caminho. Eu quero que esse caminho me leve até o céu. Deus não condena ninguém. Nós nos condenamos. A porta do céu está sempre aberta. Mas somos nós que temos que chegar até lá. E como é que nós chegamos? Por aquilo que nós vivemos. Por aquilo que nós fazemos. Aqui nós celebramos o Corban, o sacrifício de Jesus, para a gente se alimentar dele, se fortalecer na fé, revigorar a nossa alma, para que quando saia daqui, a gente mostra quem é que está lá fora. Não é quem está aqui dentro que vai ser salvo, é quem está lá fora. Quando é que nós mostramos que nós verdadeiramente participamos de uma missa? Quando ela acaba. Quando a gente volta para casa. Aí a gente mostra de qual missa a gente participou. A gente comungou, e vai mostrar fora que comunhão que recebeu. Não é isso que procuramos fazer? É isso que precisamos fazer. Porque o mundo tem tanta religião que nunca teve na sua história tantas como tem hoje. O problema é que está tão pobre de testemunho. Nunca se falou tanto de Deus como se fala hoje. É por causa do avanço da comunicação social. Porém, tem uma outra parte da história que ninguém fala. Nunca se falou tanto de Deus, porém, nunca se viveu tão pouco. A humanidade evoluiu de um lado e piorou do outro. E a gente não pode se deixar enganar por essas coisas aí. Certo?
Você anda aqui pelo bairro, por exemplo, qualquer bairro que você tiver, vê a quantidade de igreja que tem, que é bom. Eu falei que isso é ruim, isso é bom. Mas se andar e procurar um gesto de caridade, um gesto de amor, um ato bom, é mais difícil de achar. E aí é complicado. Colocar nas mãos de Deus nossas intenções, nosso pedido. Senhor, não me deixe enganar. Não me deixe ir por algo que não é aquilo que o Senhor quer. E que maravilha Ele nos dizer: eu quero a misericórdia, não o sacrifício. Eu não quero que você se sacrifique, nem sacrifique ninguém por mim, porque eu já fiz isso por você. Então que o Senhor nos dê a graça de viver o nosso excede, a nossa misericórdia. E que um dia esse caminho que somos nós mesmos possa nos levar até Ele. Pelo menos é o que a gente procura, é o que a gente mais deseja. E Ele nos ajuda nessa caminhada. Hoje de manhã, estivemos lá na Basílica de Aparecida, a missa dedicada à diocese, a consagração da diocese a Nossa Senhora Aparecida, sempre um momento fora de série. Nós temos tantas igrejas, mas Basílica de Aparecida é diferente, é especial. Nossa Senhora tem um brilho diferente lá, e ela tem mesmo. E aquele gesto tão simples que representa tanto. Quando o nosso bispo Dom Luiz nos coloca nas mãos de Nossa Senhora. E que maravilha poder estar concelebrando a Eucaristia por lá. Desde criança, quantas vezes passava lá em Aparecida, eu nunca imaginei na minha vida, nunca mesmo, que um dia eu podia estar ali, tão pertinho. Que eu podia um dia estar ali comungando naquele altar e estar celebrando como celebrei. Tantas outras vezes. Nunca, nunca. De poder estar ali naquele local, vendo todo o povo ao redor, e vocês sabem, hoje lá estava super lotado. É feriado, mas amanhã tem a Romaria do Apostolado Oração, aí a Aparecida explode, né? E de ver aquelas pessoas de tantos lugares, tanto amor por Nossa Senhora, tanto amor por Jesus, que bonito que é. Até hoje tinha lá uma romaria que veio do Acre, acho que é aqui perto do Rio. O que esse povo não passou, né, gente? Eles eram de ônibus. O que esse povo não passou, né? Se esse povo não ama Nossa Senhora, quem que ama, né? É muita fé, é coisa tão bonita que a gente experimenta. Então saibam que hoje de manhã, quem não acompanhou isso, nós fomos consagrados a Nossa Senhora. A diocese se ajoelhou diante dela para pedir que ela cuide de nós. Todos nós, que quando é consagrada a diocese é cada um de nós. Então pedir a Deus que nos ilumine e Nossa Senhora fique contente com o nosso testemunho, com aquilo que procuramos fazer no nosso dia a dia.